Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, destaque da SPN ao Bahia, inclusive fazendo comparação com o Atlético Paranaense e explicando aí, ou avaliando a situação do Bahia na tabela de classificação com esse começo extraordinário. Além disso, vamos trazer também Everton Ribeiro, com destaque em relação aos números dele. Para completar, tem atacante do Fluminense curtindo postagem do Bahia e também uma análise extraordinária do hino do nosso tricolor de aço. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia pra vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso duas coisas, a primeira delas eu conto com vocês, gente, estamos com 58.605 inscritos, só faltam aí pouco mais de 300 pra gente chegar aos 59k, então se você tá me assistindo e não tá inscrito, clique aqui no botão inscrever-se, não paga nada por isso e vai estar ajudando a gente já a chegar aos 60 mil inscritos no canal Bara Bahia. Outra coisa que eu trago pra você é o cupom mais 15 na Centauro pra você aproveitar essa promoção top, porque você garante mais 15% de desconto e esse tênis da ASICS, gente, tá aqui exatamente ele, sacou preto com vermelho, tênis ASICS Gel Hypersonic 3 masculino, somando o desconto do site com o cupom mais 15, ele vai de 649,99 para 339,99. Tá aqui, gente, o preço final. Impressionante, quase metade do preço. Ainda pode dividir em 5 parcelas de 68 sem juros. Basta você clicar no link fixado no comentário e também na edição do vídeo. Clicou, coloca aqui o cupom mais 15, apertou OK, vai cupom mais 15 adicionado, garante o preço e corra aí para garantir essa oferta, porque é por tempo limitado. Mas vamos aqui para o assunto de hoje. A gente começa trazendo esse registro bem interessante feito pelo próprio Bahia e está aqui porque é importante trazer sim esse registro, gente. A força do grupo, nosso time é o líder do Brasileirão em gols de jogadores saindo do banco de reservas, ao todo 4, empatado com São Paulo, segundo o levantamento da Start Performance. Cada peça faz a diferença. Tá aí, gente. Inclusive, Ratão aqui festejando com o Everton Ribeiro. Tá aí a galera também comemorando. Isso é muito importante. É o que diz, né? Time ganha jogo, elenco ganha campeonato. Claro, precisa reforçar, precisa. Mas quem tiver de fora tem que estar bem qualificado, porque pode ser usado a qualquer tempo para qualificar o nosso tricolor de aço. Falando em tricolor de aço, vou trazer aqui, gente, essa análise genial do hino do Bahia. Depois a gente explica um pouco mais o que é que foi dito aqui, quem disse, né, Thaia? Somos da turma tricolor. Isso é o quê? Vamos reunir os ouvintes nesse lugar. E esse processo vai se intensificando até que chegue. Vamos conquistar mais um tenta. Bahia! Bahia! Na hora de gritar, é o cúmulo desse processo que começou lá no primeiro compasso. É uma situação de jogo, né? E é a torcida falando para o seu time. Por isso que Eduardo escreveu: somos a turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo clamor, ninguém nos vem sem vibração. Ou seja, esse processo de reunir, ele se entrelaça com um processo de intensificar, né? Já intensificou duas vezes aí, né? E vai chegar no Bahia. Então, esses dois processos entrelaçados dão uma força enorme, né? Então, quando a gente compara com outros hinos, ele tem essa vantagem de ser um discurso de campo, um discurso do jogo, né? Quando você cantar isso, você está no jogo. Isso virou sucesso de carnaval, né? Tá aí, gente, muito bacana esse trecho lá do BaiaCast. Um abraço pra galera do BaiaCast. E um abraço especial para ele, Paulo Costa Lima, gente, músico, referência na Bahia, no Brasil, quiçá do mundo, analisando Bahia. Baiano, Paulo Costa Lima, um abraço para toda a família, inclusive. E essa análise é extraordinária, o hino do Bahia é extraordinário. Foi genial o Aldrado Costa fazendo o hino do Bahia. E com essa análise a gente percebe nessas sutilezas como o hino do Bahia é tão apaixonante. Que bom, né? Que a gente tem esse privilégio de ter, para mim, o hino mais bonito entre clubes do Brasil. Outra informação que eu trago agora é sobre ele, Everton Ribeiro. Eu acho que é um registro, no mínimo, curioso, mas está aqui, gente, realmente interessante esse registro. Nosso parceiro de Santana está trazendo. Everton Ribeiro é o jogador do Bahia com mais desarmes certos no Campeonato Brasileiro de 2024. Entre todos os jogadores do campeonato, Everton só não tem mais desarmes certos do que 5 atletas: Otávio Saraiva, Lucas Romero, Lucas Barbosa e Pablo Galdames. Tá aí, gente, interessante. Isso mostra o quanto ele é dedicado. Vejam a idade, mas é um comprometimento impressionante, é um profissionalismo que é exemplar, né? E veja que ele tá sempre ali, por mais que, né, tenha sua limitação pela idade física, mas tá correndo, surpreendendo, se dedicando. Parabéns, Everton Ribeiro. É um exemplo para mim que engaja bastante o elenco do nosso Bahia. Por falar em elenco do Bahia, vamos trazer aqui essa curtida mínimo suspeita, tá aí, gente. O próprio Everton Ribeiro fez essa postagem. Não se Botafogo em um esquadrão de aço, e quem curtiu tá acompanhando é ele. John Kennedy, tá aqui a página Belintana, parceira, trazendo esse registro. Eita, o Ursinho JK já tá curtindo as postagens sobre o Bahia. O homem que é muito vinho, venha se consultar com o psicólogo Ceni. Tá aí um registro, a resenha também. JK tá afastado do Fluminense. Para algumas pessoas não vale a pena arriscar, afinal de contas, é um atleta que pode gerar problemas extracampo. Tá aí o registro, inclusive na resenha. Paciente do mês, Jean Lucas, está com CNS no psicólogo, mas quem sabe, né? Nunca se sabe, não é informação, não. E também nem acho que o Bahia vá nesse momento
avaliar alguma contratação. Agora, se houvesse uma conversa, uma perspectiva de engajamento do atleta, que é muito bom tecnicamente, no projeto do Bahia, com o Ceni, com a estruturação do Bahia, ele reencontrando muita gente que ele teve aqui, que ele teve na base do Fluminense, que agora estão no Bahia, de repente poderia fortalecer, né? Tá aí. A gente já falou sobre isso, inclusive, é um excelente jogador agora. Essa questão dele aí de extracampo que poderia, de repente, prejudicar. Então tem que ter tudo, muita cautela, muita conversa, muito alinhamento. Mas chama atenção aí. Curtindo, inclusive, acompanhando o Bahia de perto. Para finalizar, vou trazer aqui, pessoal, esse registro lá na ESPN. Uma análise interessante do Bahia, com direito, inclusive, a comparação com o Atlético Paranaense e perspectiva, inclusive projeção do Bahia na temporada na Série A. Vamos ver aqui esse trecho para depois a gente comentar um pouco mais. Tá aqui, ó. Eu tenho lido e ouvido opiniões bem diferentes a respeito do Brasileirão e do que aconteceu até agora. E, assim, infelizmente eu tenho lido e ouvido mais críticas. A minha impressão é que esse é um início de campeonato melhor do que a gente imaginava, melhor do que foi o início do ano passado do Campeonato Brasileiro, embora ainda tenha muita coisa para acontecer. Sim. E o fato de dois times como o Atlético Paranaense e Bahia dividirem a pontuação, nos critérios de desempate o Atlético lidera o campeonato, é uma coisa boa. Muito provavelmente é algo momentâneo, porque os times que têm mais orçamento, mais investimento, mais capacidade, times superiores tecnicamente a esse, vão chegar. Ninguém está muito longe, tem vários times com 9 pontos, é uma coisa assim. Em uma rodada, a foto da parte de cima pode ser muito diferente da que é hoje, mas ninguém deu nada de presente ao Atlético, nem ao Bahia, muito menos ao Bahia, para estar na posição em que esses dois times estão. Eu acho ótimo para o campeonato. Acho que premia um bom início. A gente já viu nas últimas edições times liderando o Campeonato Brasileiro até com mais folga do que esses dois e rapidamente passarem da parte de cima para metade, da metade para metade de baixo e da metade de baixo lá para baixo. Não acho que isso vai acontecer nem com o Atlético nem com o Bahia, mas vamos ver. Vamos ver o que eles podem fazer. Muito interessante. Tudo bem, Zupa? Tudo bom, Boa Marcela? noite. Boa noite. Olhando esses números aí, tem gente, mas está nivelando por baixo. Não, mas vai ser bom porque a gente vai ter um campeonato ainda mais equilibrado. São 5 rodadas apenas, a gente não consegue ter essa certeza. Mas é um início muito equilibrado. Apenas uma vez em todos os campeonatos brasileiros de pontos corridos, com 10 pontos em 5 rodadas, os líderes. Como é que você vê? Como é que você enxerga isso? Uma ótima noite a todos, ao fã de esportes. Era algo que eu esperava. Assim, de fato, para mim, a marca desse campeonato vai ser o equilíbrio. Eu tô aqui, na minha frente tem uma tela, a gente acabou de mostrar a classificação dos 7 primeiros. E se você tirar o Atlético Paranaense, que é o líder do campeonato momentaneamente, do segundo ao 7º a gente tem Bahia, Botafogo, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, 4 SAFs. Palmeiras e Flamengo, os times mais poderosos economicamente, os melhores times do país. E isso para mim é uma amostra de que, e já falamos disso em outros momentos, embora Palmeiras e Flamengo sejam os melhores trabalhos, os clubes mais ricos, os melhores elencos, e por mais que eles melhorem as suas próprias condições, a diferença de Palmeiras e Flamengo para os outros times do futebol brasileiro, ela está cada vez menor, não está cada vez maior. Porque os demais times, já falamos disso aqui em outras vezes, estão encontrando os caminhos para poder competir com esses cachorrões, com esses clubes mais poderosos, seja negociando os seus ativos e transformando em SAF, seja encontrando outras formas de se organizar. Então, a gente está vendo as coisas acontecerem no futebol brasileiro e elas são cada vez mais normais. Então, o Botafogo perder para o Bahia no Rio é um resultado normal. O Corinthians empatar com o Fortaleza em São Paulo é normal. O Flamengo empatar com o Red Bull Bragantino em Bragança é um resultado normal, embora para o torcedor, quando o Flamengo não vence, é porque tudo tá errado. Então, assim, é um campeonato muito parelho. A gente tá falando de um campeonato de 10, 12 times, 13 times, onde vai ser normal todo mundo tirar ponto de todo mundo. Então, assim, não acho que, não sei, na verdade, se Atlético e Bahia vão conseguir ter fôlego para brigar por coisas desse nível o campeonato inteiro, mas eu espero um campeonato muito equilibrado, porque o pacote de times capazes de brigar por coisas interessantes está cada vez maior. Eu acho isso bom para o Campeonato Brasileiro. Sobre o que o André falou das críticas que tem se ouvido, o ponto que me chama a atenção é que a quantidade de grandes jogos, visualmente falando, ela tem sido menor do que eu imaginava. Eu gostaria de ver mais jogos de ótima qualidade e acho que os jogos não têm sido proporcionais ao potencial que esses times têm. Mas o campeonato equilibrado é muito bom e eu acho que vai ser uma constante. Eu aqui até queria saber, André, porque você citou essa coisa de imaginar no longo prazo times de mais grana, de mais orçamento, mais elenco, abrirem vantagem, mas quando você olha Atlético Paranaense e Bahia, e não precisam ser só esses dois nomes, mas times que não necessariamente começam o brasileiro como candidatos ao título, mas se você imagina alguém nessa condição, eu sei que é cedo, mas quando você olha, te surpreenderia em novembro, dezembro ver Atlético, Bahia ou algum outro nome na luta por Lá título? em cima, sim. Eu acho que esses times eles podem almejar. Não acho que Bahia e Atlético estão necessariamente na mesma prateleira do Campeonato Brasileiro da Série A. Acho que Bahia está abaixo do Atlético Paranaense nesse ranking, vamos dizer assim. Por isso a pontuação do Bahia tem que ser ainda mais aplaudida, porque o Bahia
evidentemente fez por merecer. Há alguns anos a gente viu o Vasco, né, dando uma disparadinha, e ali a gente via um time que tinha muito mais ponto do que futebol. Era a época do ramonismo. Isso. E aí, assim, o futebol perseguiu e acertou a pontuação e tudo ficou normal. E o Vasco teve um fim de campeonato bem diferente do início. Não acho que é o caso do Bahia nem do Atlético Paranaense, mas me surpreenderia ver qualquer um dos dois lutar pelo título. Eu acho que esse bom início é excelente para os dois, permite que eles sonhem alto, mas o troféu ainda, para mim, não é para eles. Aí, né, gente? Eu achei bem interessante a reflexão completa, né? Primeiro destacando o Bahia, não é por acaso. Segundo destacando essa nova realidade de cenário do futebol brasileiro. Isso precisa ser debatido, já se foi o tempo de estar afunilando. Então as SAFs e algumas gestões, como a do Atlético Paranaense e do Fortaleza, conseguiram equilibrar mais o campeonato. E terceiro, esse recorte para o Bahia, que o início é extraordinário o que é que o Bahia vai lutar, só o futuro dirá. Pelo título, eu também concordo, seria exagero lutar pelo título, pontos corridos, que o Campeonato Brasileiro é muito pesado, a gente sabe disso, mas é uma projeção em médio prazo, e aí eu não acho nenhum absurdo agora. Esse ano, eu já acho factível, ainda mais se o Bahia se reforçar na segunda janela, lutar sim por uma vaga na Libertadores, para a Libertadores ou uma vaga direta na Libertadores, nenhum absurdo pelo futebol que está sendo jogado. Os resultados do Bahia não estão sendo por acaso, são resultados decorrentes de boas partidas, e o Bahia ainda está em processo de evolução. Então que assim seja, que nosso tricolor de aço continue nessa curva ascendente, nos dando muitas alegrias. É isso, gente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 60 mil, tá? E aproveita logo essa promoção da Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.